Fala pessoal, meu nome é Jefferson, eu sou estudante de psicologia no 10º período e hoje eu quero falar um pouco sobre frustração. Eu acabei de me frustrar um pouco, digamos assim, porque meus planejamentos que eu tinha para o final do curso podem ser interrompidos por uma greve. E é justamente sobre isso que eu queria refletir um pouco, porque por mais que a gente planeje e tenha metas estruturadas na nossa cabeça, às vezes nos encontramos de frente a um muro, e esse muro se chama acaso. E o acaso é cheio de coisas aleatórias que podem contribuir ou afetar de alguma forma o nosso planejamento. E eu confesso para você que o fato de eu saber que uma greve está prestes a acontecer em pleno final do curso me afeta e traz angústia e me traz um pouco de frustração em relação às minhas expectativas e planejamentos futuros. Veja só, por mais que a gente tenha planejamentos arquitetados na nossa cabeça, existem inúmeras variáveis que podem contribuir para que aquele planejamento não saia conforme esperamos. E como é que a gente pode lidar com a questão da frustração em relação a isso? Existe uma coisa chamada limiar de frustração, que basicamente é um dos caras que eu sigo, o Wesley Denanogari, que fala muito em relação a isso. E ele traz uma reflexão em relação à atualidade, em relação às pessoas que não conseguem se frustrarem. E isso traz uma quebra da expectativa e faz com que elas se paralisem e não busquem outras coisas e não busquem outras vias para suprir o dano que aquela frustração está sendo causada por conta de uma quebra de expectativa. E o limiar de frustração é necessário para que a gente possa lidar de forma madura com os aspectos cotidianos, com os aspectos do dia a dia, porque não lidar com as questões, as demandas e as frustrações de uma forma madura faz com que a gente acabe agindo de forma um pouco infantil, fazendo birra ou ficando com muita raiva em relação àquilo ou descontando nas pessoas que estão próximas a você e etc. Então, uma certa forma de lidar com as questões das frustrações do dia a dia é aumentando esse limiar de frustração, sabendo que basicamente não somos 100% perfeitos e que a vida não é 100% perfeita e por esse fato as coisas podem sair dos eixos às vezes e não podem corresponder às nossas expectativas. E por mais que a gente tente planejar e por mais que a gente tente colocar na planilha ou no nosso diário de como me vejo daqui a 10 anos, as expectativas elas podem não ser correspondidas. Então, a solução não há solução para a frustração. Essa é uma questão que eu estou tentando trazer neste vídeo. Então, basicamente, a gente tenta se esquivar da frustração, mas as frustrações elas nos perseguem, basicamente. Ela é uma base para aquilo que a gente nomeia de vida, basicamente. É através dessas frustrações que a gente pode criar novas expectativas e talvez novas estratégias, e isso pode ser benéfico, tá? Pode ser muito benéfico, porque às vezes o caminho que a gente traçou na nossa cabeça, ele possa ser que pareça, de certa forma, o melhor plano a ser seguido naquele momento. Mas quando ele não é correspondido, a gente pode ter outras expectativas em relação àquele planejamento e àquela ideia inicial. Então, basicamente, a gente busca de certa forma, analisar que talvez a frustração ela seja esse mecanismo de contribuição para que a gente procure novos meios de se encontrar e talvez novos meios de buscar aquilo que realmente a gente quer. Então,
ela acaba batendo na porta e quando ela acaba batendo na porta, ela faz com que a gente se questione em relação àquilo que a gente estava planejando. Nossa geração é uma geração cada vez mais focada em não se frustrar. Os pais tentam fazer com que os filhos sigam um caminho que, por vezes, é planejado por eles, tentando ser, de certa forma, hiperprotetores. Então, basicamente, pais superprotetores, hiperprotetores, eles acabam tentando fazer com que o filho seja, digamos, privado dessas frustrações que a vida nos traz. Mas a vida adulta, ela é bem frustrante às vezes. E para lidar com essas frustrações, a gente precisa, no mínimo, ter um pouco de amadurecimento e uma nova perspectiva em relação àquilo que está sendo nos imposto pela vida em si. E a psicologia ela nos ajuda de certa forma a isso, fazendo com que a gente reestruture a nossa forma cognitiva em relação à nossa perspectiva da situação vivida. Então, nossos pensamentos negativos que vêm em relação a essa frustração, ele pode ser simplesmente reestruturado de uma forma um pouco mais positiva em relação àquilo que está sendo imposto pela gente, está sendo imposto a gente. Não estou falando aqui de uma positividade tóxica em relação àquilo que a gente está vivendo em uma situação que é basicamente ruim para a gente naquele momento. Então, pensar em relação ao que está passando na nossa cabeça é uma forma muito, muito mais eficaz de lidar com a frustração. É isso que eu queria trazer. Só encerrando agora esse vídeo e falar que as frustrações são necessárias e a gente precisa disso para se desenvolver enquanto ser humano. Por mais que a gente tente fugir dela, ela sempre vai aparecer de alguma forma, de algum jeito. Pode ser personificado em uma pessoa, ou pode ser até um objeto que a gente queria muito, mas nunca obteve, ou até mesmo planos e objetivos que estão dentro de um plano da ideia apenas, mas não se materializaram ainda, mas ela sempre vai existir e a gente precisa, de certa forma, lidar com elas. A frustração. A frustração. A frustração, ela é necessária. Então, essa reflexão de hoje e espero que tenha contribuído de alguma forma. Tchau, tchau.